Descubra 5 segredos emocionantes das rainhas medievais que transformam tudo o que você sabia. Clara olhou pela janela do seu escritório em São Paulo, cercada por prédios que pareciam tocar o céu. A cidade pulsava como um coração acelerado, mas sua rotina era uma prisão dourada. Com seu terno impecável, ela se sentia invisível em reuniões onde preconceito e desigualdade social se empilhavam como documentos na mesa. Sempre admirou sua avó, uma mulher forte que a ensinou sobre resiliência e os laços familiares que desafiavam qualquer tempestade. Mas agora, em um ambiente onde suas ambições eram frequentemente vistas com desprezo, Clara se sentia perdida. Após o falecimento da avó, em um momento de desespero, decidiu revirar o sótão de sua casa. Entre caixas empoeiradas, encontrou antigos diários que falavam sobre rainhas medievais heroínas que desafiaram normas em épocas sombrias. Cada página revelava segredos emocionantes, discussões sobre liderança e coragem, e Clara ria da ideia de se relacionar com elas. Porém, à medida que se aprofundava nas histórias, sentia-se agarrada pelos relatos de poder e luta. Era como se uma chama fosse acesa dentro dela, uma força que clamava para ser reconhecida. Mas como isso poderia se relacionar com sua vida? Um nó se formou em seu estômago ao lembrar de suas colegas, tão engajadas em serem boas esposas que esqueciam suas próprias vozes. Ser uma advogada ambiciosa, para elas, era quase uma traição às expectativas familiares. A tensão aumentou ao receber olhares céticos durante uma audiência crucial. Clara se sentia como um vidro quebrado na mesa de uma elite que a reduzira a um pedaço insignificante naquela sala repleta de homens poderosos. Ali, sentada com o coração disparado e as mãos trêmulas, as palavras de uma rainha ecoaram em sua mente. A verdadeira força não é a ausência de medo, mas a coragem de enfrentá-lo. Era hora de transformar essa força em ação. Clara se levantou, o silêncio no tribunal sombrio parecia palpável. Falar a verdade sobre os erros da empresa que a havia sufocado? Era arriscado. Mas ela estava pronta. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Assim que suas palavras dançaram na sala, a transformação a envolveu como um manto. Clara sentiu aquela onda de dúvidas e questionamentos se dissipar, enquanto a força que havia descoberto nos diários a guiava como uma luz. A audiência não terminou ali. Uma explosão de emoções reverberou dentro dela. A voz da avó sussurrou nos cantos de sua mente, dizendo que ela estava fazendo a coisa certa, que as rainhas do passado não se renderiam. Todo o ambiente, os olhares, a tensão, se entrelaçaram em um momento decisivo. E agora, o que isso significava para o futuro dela? Clara respirou fundo, se perguntando se seria capaz de se tornar a rainha que sempre deveria ser. A luta estava apenas começando, e ela mal sabia que muitos desafios ainda a aguardavam. Será que ela teria coragem para enfrentar não só o mundo externo, mas as expectativas que aprisionavam sua própria família? Como descobrir a força que há em seu sangue, que com certeza se ligava às rainhas medievais e suas batalhas? A resposta se aproximava, em meio ao turbilhão de emoções, prometendo reviravoltas que mudariam sua vida para sempre. Clara não podia ignorar a urgência daquele momento. Com a voz mais firme do que jamais imaginou, ela começou a expor os erros que a empresa cometia, a injustiça que as afetava e, mais importante, a verdade que todos pareciam temer. O tribunal parecia prender a respiração. Ela sentiu cada olhar em sua direção, como se estivessem esculpindo cada palavra em pedras preciosas. Era como se a luta daquela rainha medieval ecoasse em sua própria voz. Hoje, não vou me calar, gritou, e as palavras soaram como um clamor. O que importa não é o poder que vocês acreditam ter, mas a verdade que não podem esconder. Ela viu alguns rostos se contorcerem em surpresa, enquanto outros se endureceram. Mas Clara estava ciente de que, ao falar,
estava desafiando mais do que um sistema, ela estava reivindicando seus direitos e desvelando a força que nunca soubera que possuía. Ela percebeu que não estava sozinha. A lembrança de sua avó e das rainhas que lutaram por seus reinos a envolveu com um calor reconfortante. Lembrou-se de outros momentos, em que a avó contava sobre as pessoas que queriam silenciar as vozes fortes, mas que acabaram se unindo, formando um coro inquebrantável. Aquela era sua batalha, a voz daquela geração de mulheres que lutaram. Claras por dentro e por fora. Quando terminou seu discurso, o silêncio foi ensurdecedor. Clara sentiu seu coração disparar. Olhou ao redor, em busca de apoio. Foram necessários segundos até que uma de suas colegas, que sempre pareceu indiferente, levantasse a mão, seguida rapidamente por outras. Uma onda de encorajamento começou a se espalhar pela sala. Clara sorriu, não sabia se era alívio, felicidade ou pura adrenalina. O juiz, surpreso, pediu um intervalo. Clara retirou-se lentamente da sala, ainda em choque com a realidade de que havia se revelado. Assim que passou pela porta, o corredor se disfarçou em uma sequência de ecos de vozes, risadas nervosas e murmúrios discretos. Mas um rosto da turma se aproximou, um colega de faculdade, Daniel, que a observava com uma mistura de dúvida e admiração. "Você foi incrível lá dentro", disse ele, seus olhos brilhando com um respeito que ela nunca tinha experimentado. "Eu não sabia que você tinha essa coragem." Apenas não queria mais ficar em silêncio, Clara murmurou, tentando esconder a vulnerabilidade atrás de um sorriso. Daniel parecia perceber a profundidade do que ela estava passando. "E você sabe que não é só você. Tem mais pessoas nessa batalha." E aqueles olhos que uma vez foram cúmplices em silêncio agora pareciam mapeá-la, pedindo para que ela os unisse. Clara sentiu um peso crescente se acumular em seus ombros. Aquela sensação de ser vista a deixou tensa, mas também acesa por dentro. O que ela não esperava era que, diante da sua resistência, novas alianças também estavam surgindo. Foi nesse instante que uma súbita dúvida tomou: até onde ela estaria disposta a ir por suas convicções? E o que aconteceria se ela se visse frente a um dilema ético, um preço a pagar para manter sua voz ressoando? A estrondosa sensação de um novo desafio estava à espreita, e Clara sentia a adrenalina percorrer suas veias enquanto se preparava para encarar não apenas o sistema, mas suas próprias crenças. O que viria a seguir testaria não só suas convicções, mas também sua resiliência à medida que sua verdadeira jornada estava apenas começando. Ela respirou fundo, pensando no caminho que tinha pela frente. Mas uma coisa era certa: Clara não estava mais sozinha. A rainha dentro dela havia despertado, e o chamado para lutar só estava começando. Clara caminhava pelo corredor, seu coração ainda acelerado pelo que acabará de fazer. As luzes fluorescentes piscavam sobre sua cabeça, criando uma atmosfera de inquietação. O intervalo parecia tanto um respiro para muitos, como um prenúncio de uma tempestade que estava prestes a se desenrolar. Ela se sentou em um banco próximo à entrada, as mãos tremúlas no colo. O eco dos aplausos que ouvirá antes de se retirar parecia ainda vibrar em sua mente. Cada vez que a lembrança surgia, uma onda de emoção a invadia, banhando sua alma em um misto de alegria e insegurança. E agora? O que vem a seguir? Clara pensou, como se suas perguntas pudessem trazer uma resposta imediata. Das sombras do corredor, Daniel apareceu novamente. "Você está bem?" A preocupação em seu olhar era sincera, e ela não pôde evitar um sorriso tímido. "Estou só tentando processar tudo isso. Parece um sonho, ou um pesadelo?" Clara sentiu a sinceridade daquelas palavras. Era verdade, viver em um mundo onde ela finalmente quebrara o silêncio era ao mesmo tempo libertador e aterrorizante. "Você fez algo extraordinário. Essa luta é maior do que nós, você sabe disso." Daniel falou com um certo fervor, quase como se estivesse se convencendo e a convencendo ao mesmo tempo. "Se precisarmos, podemos nos unir. Criar um grupo, uma frente juntos. Não dá para ficar calado." As ideias dele pareciam fazer eco em seus pensamentos. Ela pensou em como aquela união poderia ampliá-los, poderia fazer o que muitos já haviam considerado impossível. Mas o medo de ser ainda mais desafiada em suas crenças a fazia hesitar.
Uma parte dela queria seguir em frente, mas outra parte insistia que ela deveria se proteger e evitar mais confrontos. Enquanto debatia internamente, Clara sentiu que era hora de se levantar e enfrentar isso com coragem. Sim, precisamos de um grupo. Mas devemos planejar. Não dá para simplesmente nos expormos sem uma estratégia. Ela olhou ao redor, como se tivesse não só a sala do tribunal, mas o mundo todo a observando. A verdade precisava ser expandida, mas a maneira como fariam isso era tão crítica quanto a própria verdade. Eu posso ajudar com isso, disse Daniel, sorrindo, tenho alguns contatos que podem nos apoiar. Pessoas que também acreditam que é hora de agir e fazer barulho. A paixão em sua voz fez o peito de Clara aquecer. Parecia que, ao lado dele, o peso que carregava se tornava mais leve. Com determinação renovada, Clara tomou um fôlego e se levantou. Então vamos fazer isso. E que venham os obstáculos, estamos prontos para enfrentá-los. Quando o juiz deu sinal para o retorno ao tribunal, Clara entrou na sala novamente, agora não apenas como uma mulher sozinha, mas como uma porta-voz de um movimento emergente. Ao olhar para a multidão, ela viu rostos encorajados, esperançoso e, talvez 2 ou 3 vozes dispostas a lutar. E nesse instante, durante a expectativa de um novo começo, um novo desafio a aguardava. Uma mensagem chegou até ela. O que você fez foi bonito, mas precisamos da verdade mais do que nunca. Isso te faz perceber o quanto você está disposta a arriscar. Essa mensagem ressoou em sua mente com força. Clara sabia que a batalha era apenas o início de algo muito maior. Mas haveria um preço a pagar e ela ainda não tinha certeza do quanto estava disposta a sacrificar por essa verdade. Como uma rainha que enfrenta um novo desafio, ela estava pronta para descobrir não apenas até onde poderia ir, mas o que realmente significava lutar. A sensação de incerteza era palpável. Mas uma coisa ela sabia, a luta pela verdade havia começado. E agora, havia algo muito maior em jogo. O que realmente estava em risco? As respostas viriam na próxima rodada de desafios. Clara respirou fundo quando o juiz deu início à sessão e seus olhos se encontraram com os de Daniel. A troca silenciosa entre eles carregava promessas e esperanças, mas também o peso de uma responsabilidade que crescia a cada instante. As palavras que dissera anteriormente giravam com força em sua mente, ecoando como um mantra: que venham os obstáculos, estamos prontos para enfrentá-los. Mas a verdade é que ela ainda se sentia perdida. A audiência repleta de rostos conhecidos, alguns amigos e outros que ela mal reconhecia, observava atentamente. A atmosfera estava carregada de expectativa. Clara podia sentir os olhos deles em sua nuca, vibrando com a energia de um momento crucial. Seu coração pulava um pouco mais rápido. Ela se lembrou do que estava em jogo e, por um instante, a incerteza se transformou em resolução. Durante a primeira parte da audiência, as testemunhas foram chamadas. As histórias contadas eram repletas de dor, injustiça e superação. Cada relato ressoava como um tapa dentro da sala, fazendo Clara sentir um misto de raiva e compaixão. As palavras soavam verdadeiras, como se cada uma delas adicionasse peso ao seu intuito de lutar. Quando chegou a sua vez, ela percebeu que a sala estava em silêncio. Era como se todos estivessem prontos para ouvi-la, não apenas com os ouvidos, mas com o coração. Ela se levantou e pisou firme ao se dirigir ao centro da sala. As luzes a envolviam, mas a luz que realmente a guiava vinha de seu interior. Clara começou a falar, sua voz ressoando forte e clara. A cada palavra, a verdade saia como um grito sussurrado aos ventos da esperança. Ela falava sobre a necessidade de lutar pelos que não podiam, pelos que haviam sofrido em silêncio. O sentimento pulsava na plateia, alguns começaram a aplaudir, outros a se erguer. Clara se sentia poderosa e frágil, livre e presa, tudo ao mesmo tempo. Após sua fala, uma onda de murmúrios se espalhou pela sala. A energia estava palpável, como se tivesse ativado algo adormecido. Olhares de apoio a cercavam, mas, ao mesmo tempo, ela sabia que havia riscos. O que Clara ainda não conseguia compreender era que, por trás da cortina de aprovação, havia aqueles que não iriam ficar parados. Havia quem quisesse silenciá-la. Ela saiu do tribunal com Daniel ao seu lado, sentindo-se levada por um turbilhão de emoções. Você foi incrível! Ele exclamou,
seus olhos brilhando de orgulho. Um sorriso automático brotou nos lábios de Clara, mas a sombra da dúvida ainda pairava sobre sua mente. Eles decidiram ir a um café próximo, onde podiam falar mais livremente. Enquanto tomavam um gole de café, Clara olhou ao redor e percebeu que muitos estavam sussurrando sobre ela, admirando ou criticando. A polarização a atingiu de forma inusitada. E se não forem apenas aplausos? E se houver um backlash? Perguntou a si mesma. Daniel parecia perceber a tensão em seu olhar. Você não deve se preocupar com o que os outros pensam. Lutar pela verdade não é fácil, mas é necessário. Ele pegou a mão dela, um gesto simples que parecia reconfortante, mas não era suficiente. O medo ainda estava lá, como uma sombra que não se afastava. Mas e se eu falhar? A dúvida escapuliu de seus lábios como um sussurro. Era uma pergunta que a atormentava. O silêncio se estendeu entre eles. Clara finalmente se atreveu a olhar nos olhos de Daniel, buscando alguma resposta. E se você não falhar? E se a sua voz for a mudança que todos esperam? As palavras dele a atingiram como um abraço sincero. Clara começou a perceber que reconhecer seu medo seria a parte fundamental da batalha. Mas antes que pudesse responder, seu celular vibrou sobre a mesa, surpreendendo-a. Era uma mensagem de um número desconhecido. Sabemos onde você está. Cuidado com os aliados que parecem amigos. O aviso cortou o ar. Clara sentiu um frio na espinha, como se a sombra finalmente tivesse se materializado. A batalha estava apenas começando, e agora existiam facetas da verdade que ela precisava descobrir. O caminho para a liberdade estava repleto de armadilhas, com desafios que ela nunca poderia imaginar. O que mais ela estava prestes a enfrentar? Clara olhou para Daniel, os olhos arregalados de preocupação. O coração dela disparava, uma sensação de urgência pulsando em suas veias. Daniel, isso é sério. Alguém está me ameaçando. A inquietude era inegável, e a expressão tranquila do amigo se transformou em intensidade. Vamos sair daqui. Precisamos de um lugar seguro, ele respondeu enquanto puxava a cadeira para se levantar. Mais ansiosa do que nunca, Clara seguiu para fora do café. A rua estava viva, mas tudo o que conseguia ouvir era o zumbido da mensagem em sua mente, como um eco distante que não conseguia ignorar. A sensação de estar sendo observada paralisava suas pernas. Daniel percebeu sua hesitação. Olha, vamos para minha casa. A gente se acalma e planeja como responder a isso. Clara assentiu, buscando força na firmeza de sua voz. No caminho, as luzes da cidade pareciam piscantes e ameaçadoras, como se o mundo tivesse mudado em apenas instantes. A segurança que sentia, mesmo em meio ao tumulto, começava a escorregar entre seus dedos. Ao entrarem no apartamento dele, Clara respirou aliviada, mas o nó em seu estômago não desapareceu. Daniel cuidadosamente trancou a porta atrás deles. Não podemos deixar que isso nos intimide. Você é mais forte do que imagina. Ele pegou a mão dela novamente, e Clara se viu aninhando-se dentro daquela conexão. Mas o que fazer, Daniel? Não conheço ninguém que possa me ajudar a descobrir quem está por trás disso. A angústia em sua voz era palpável, como se o peso do mundo estivesse carregado em seus ombros. Daniel sentou-se ao lado dela, segurando seu olhar. Precisamos investigar. Podemos perguntar ao advogado da causa, ele pode ter ouvido algo. E se não, podemos procurar por informações sobre esses grupos que têm se mostrado hostis. A ideia acendeu uma centelha de esperança dentro dela. Tem razão. Se eles estão dispostos a se opor a mim, então precisamos estar um passo à frente. Enquanto discutiam, Clara começou a planejar. Cada ideia se enredava nas outras, formando uma teia de estratégia e coragem. O impacto que suas palavras haviam causado poderia ser a arma que precisavam para combater as sombras que a perseguiam. Mas, no fundo do coração, uma sombra persistente não a abandonava. Como ela lidaria com as pessoas que antes eram aliadas, mas que agora poderiam se transformar em inimigas? Clara balançou a cabeça, afastando pensamentos sombrios. Eu só quero que isso acabe. Que possamos lutar por essa causa sem olhar para trás, ela disse, a voz tremendo, mas determinada.
E vamos! Vou estar ao seu lado em cada passo, respondeu Daniel, convictamente. Mal sabiam eles que, nas profundezas da noite, olhos observavam cada movimento deles. Não eram apenas os presságios da incerteza que o cercavam, havia um plano em movimento, algo bem mais profundo. Uma voz sussurrava nas sombras, esperando o momento certo para atacar. Enquanto a tensão crescia, Clara olhou pela janela para a cidade iluminada, imaginando-se com liberdade e justiça. Mas a nostalgia por tempos mais simples a atingia, e, por um instante, ela desejou que isso não fosse mais do que um pesadelo. O telefone vibrou novamente. Sem saber o que esperar, ela hesitou um instante antes de desbloquear a tela. O ar desapareceu em seus pulmões ao ler a nova mensagem. Sua coragem caminha na linha tênue entre a verdade e a traição. Cuidado, Clara. O ambiente ao redor dela pareceu se fechar. A batalha estava apenas esquentando e, agora, Clara precisava descobrir não apenas quem a ameaçava, mas se havia um aliado verdadeiramente confiável ao seu lado. O peso da responsabilidade escalava, e a pergunta ressoava em sua mente: quem poderia realmente ser seu amigo nesta guerra? Clara respirou fundo, tentando acalmar a tempestade em seu interior. A mensagem ecoava em sua mente como um mantra obscuro. A linha tênue entre a verdade e a traição, as palavras a apavoravam. A ideia de um amigo se transformar em inimigo fazia seu estômago revirar. Daniel, e se eles souberem que estamos planejando algo? Sua voz saía mais baixa, um misto de medo e determinação. Se a pessoa que me ameaça já está um passo à frente, como vamos conseguir nos proteger? Daniel apertou sua mão, seus olhos firmes e cheios de compreensão. Não podemos parar agora. Precisamos agir antes que eles façam. Agora, é hora de buscar respostas. Ele se virou e começou a digitar furiosamente no laptop. Clara observava cada movimento, emocionada e aterrorizada ao mesmo tempo. A luz azul da tela iluminava os rostos deles na escuridão suave do apartamento. Clara sentia a ansiedade pulsar nas veias, mas uma chama, quase esquecida, acendeu-se em seu peito. Essa sensação de luta, de não se deixar abater. Era preciso canalizar isso agora, encontrar o caminho certo. Sobre o advogado, você acha que ele pode ser de confiança? Clara indagou, colocando os dedos na boca em um gesto nervoso. E se ele estiver envolvido nisso de alguma forma? Vamos tentar. Mas vamos com cautela. Daniel fez uma pausa, levantando os olhos do laptop. Se ele for parte do problema, podemos ter que procurar alguém mais. A tela do laptop exibiu rapidamente páginas de notícias e perfis em redes sociais. Enquanto Daniel navegava, Clara sentiu-se um pouco mais armada. Era como se finalmente tivesse um propósito. Posso te ajudar a investigar, ela disse com firmeza, deixando a insegurança um pouco para trás. Quero saber quem está atrás de mim. Não posso viver assim, com medo. Exatamente. Juntos somos mais fortes. Vamos desmascarar isso. Daniel sorriu e a motivação cresceu entre eles. A discussão flui, a determinação se tornava quase palpável entre os dois. Mais uma vez, eram parceiros, e isso parecia mais forte do que qualquer ameaça externa. As horas passaram enquanto mergulhavam em pesquisas. Clara fez anotações sobre grupos, setores ou pessoas que podiam ser envolvidas. Então, em meio a links e prints, uma palavra saltou para fora da tela. Os Gaviões estava escrito em um fórum obscuro, cercado por comentários hostis e ameaçadores. Clara franziu a testa. O que são os Gaviões? Clara perguntou, seu corpo eriçado. Parece que eles estão organizados. Daniel olhou novamente para a tela, seus olhos se estreitando. Pelo que eu estou vendo, são um grupo extremista. Olha aqui. Ele apontou para um comentário específico que indicava uma possível ligação com o advogado. Pode ser só um boato, mas esse é o tipo de informação que pode nos ajudar a entender o que está acontecendo. A adrenalina começava a pulsar dentro de Clara, um misto de medo e entusiasmo. Precisamos checar isso. O telefone vibrou novamente na mesa, fazendo Clara pular. Olhando hesitante, viu que era uma nova mensagem. Daniel também a observou, ambos em suspense. Ela sentiu o coração acelerar enquanto desbloqueava a tela.
Você não pode correr do que você é, Clara. O que diz sobre se unir aos gaviões? A visão de suas palavras deslizou para a garganta de Clara como um veneno. O que isso significava? Ela tinha que decidir qual seria o próximo passo. Se havia alguma verdade na mensagem, o tempo estava se esgotando. O medo a invadiu de novo, mas não poderia ceder. Daniel, temos que ir até o advogado agora. Se isso for verdade, essa é a única chance que teremos de descobrir mais, Clara afirmou com fervor. Então vamos, ele respondeu, a determinação refletida em sua voz. Mas antes de se levantarem, algo em Clara a fez hesitar. Ela olhou novamente para o telefone. Um carro parado em frente ao prédio capturou sua atenção. Não era só um pressentimento. Algo mais estava a caminho, e ela podia sentir. Clara sentiu o eco da mensagem reverberar em seu coração. Havia um jogo acontecendo, e finalmente, ela estava prestes a entrar nele. Mas a pergunta ainda martelava. Em sua mente, o que mais estaria prestes a descobrir, e a que preço? Clara respirou fundo, o ar lhe parecia pesado, como se a dúvida pesasse nos pulmões. O carro permanecia ali, parado, como um vigilante silencioso. As sombras da noite começaram a se moldar em formas ameaçadoras, e um pensamento angustiante a invadiu. Quem estaria dentro daquele carro? Vamos, precisamos ir. A voz de Daniel despertou-a do torpor. Ele já estava de pé, a expressão dele determinada, mas Clara não conseguia se mover. O instinto de proteger-se ainda a paralisava. Daniel, e se eles estiverem nos observando aqui dentro? A pergunta escapuliu entre os lábios. Uma onda de desespero começava a tomar conta dela. Ele se aproximou, colocando a mão em seu ombro. Se ficarmos parados, eles vão nos pegar. Precisamos agir, lembrar que somos mais rápidos do que eles. Agora me escute. Vamos sair pela porta dos fundos e entrar no carro. É mais seguro. Clara assentiu, embora seu coração ainda berre em protesto. Com um último olhar para o carro, que parecia tão ameaçador, ela se virou. O cenário estava mudando rápido, e tudo que era familiar agora se tornava desconhecido. Saíram disfarçados pela porta dos fundos, e enquanto corriam pelo beco pouco iluminado, a adrenalina correndo por suas veias, Clara se perguntou quantas verdades estavam escondidas ali. O que mais ela não sabia? Quando chegaram ao carro, Daniel ligou o motor, e a luz dos faróis iluminou a escuridão à frente, revelando apenas uma quilometragem de mistério e insegurança. Para onde estamos indo? Clara questionou, tentando controlar a ansiedade que fervilhava dentro dela. Ao escritório do advogado. Precisamos saber se ele é realmente confiável. A resposta de Daniel foi firme, mas Clara percebeu uma sombra de preocupação em seu olhar. O caminho parecia longo e incerto. Parte dela queria saber o que estava por trás daquele porta, enquanto outra parte queria se preservar, fugir desses segredos que pareciam envolver sua vida como uma teia. Você confia nele? Clara se virou para Daniel, a dúvida estampada em seu rosto. Confio que ele possa nos dar respostas, mas precisamos ficar com os nossos olhos bem abertos. Não podemos deixar que nada passe despercebido, ele respondeu com uma intensidade que a fez sentir uma pontada no estômago. O escritório do advogado aparecia em meio ao nevoeiro noturno, e enquanto estacionavam, Clara observou a porta. Um frio percorreu sua espinha. E se eles estivessem entrando em uma armadilha? Daniel saiu do carro e estendeu a mão para ela. Vamos juntos, ele disse, e algo nele acalmou suas inquietações. Com o coração pulsando forte, Clara segurou a mão dele e juntos atravessaram o pequeno gramado, subindo os degraus até a entrada. A porta se abriu com um rangido suave, revelando um corredor comprido cheio de documentos empilhados e pastas acumuladas. Preciso conversar com você. É importante. Daniel disse, tentando buscar atenção no advogado que parecia estar muito mais envolvido em suas próprias questões. O homem os olhou por cima dos óculos, e Clara sentiu que o clima já ficava tenso. Ela se preparava para a avalanche de perguntas que precisavam ser feitas, mas a expressão do advogado era enigmática. Mas antes, preciso saber de algo que vocês realmente buscam? Ele questionou, e o coração de Clara disparou novamente.
Era uma pergunta que exigia mais do que uma simples resposta. Uma tensão estava no ar, algo que Clara podia sentir como um fio cortante. Uma decisão se formava em sua mente, e ela sabia que revelações perigosas estavam prestes a acontecer. Quando a verdade eventualmente emergisse, a linha entre a segurança e o risco se tornaria ainda mais tênue. Eu quero saber quem está por trás de tudo, Clara finalmente disse, e a esperança se misturou com um aperto no peito. O advogado a observou por alguns segundos que pareceram eternos, até que um sorriso enigmático surgiu em seu rosto. Então você está pronta para a verdade, mas esteja ciente, nem sempre é fácil lidar com o que se descobre. E nesse instante, Clara percebeu que estavam a ponto de abrir uma caixa de Pandora. O que poderá ser revelado poderia mudar tudo. A pergunta ecoou novamente em sua mente: vale a pena enfrentar o que vem a seguir? Clara sentiu seu coração acelerar enquanto a atmosfera no escritório do advogado tornava-se cada vez mais pesada. As palavras do homem pairavam no ar, como uma tempestade prestes a estourar. Ela trocou um olhar rápido com Daniel, que continuava a segurá-la firmemente pela mão, como se sua força pudesse proteger os dois de qualquer revelação. Pronta para a verdade? O advogado repetiu, seu olhar se tornando mais intenso. Naquele momento, a sala pareceu encolher ao redor deles. Clara respirou fundo e, com uma mistura de medo e determinação, assentiu. Bem, começou o advogado, organizando algumas pastas sobre a mesa. O que vou lhes contar pode alterar tudo. O que vocês sabem pode não ser a verdade completa. Clara mordeu os lábios, sentindo um misto de ansiedade e expectativa. Ela se lembrava de momentos em que a vida fora mais simples, em que a única preocupação era a rotina do dia a dia. Mas isso parecia distante agora. Há um grupo que está muito envolvido nessa história, disse o advogado, olhando diretamente para Clara. E ele opera nas sombras. Nomes, informações e contatos que podem colocá-los em perigo. Você e Daniel, vocês são peças-chave nesse jogo. A mente de Clara girou. Peças-chave? O que isso significava? Silenciosamente, suas perguntas se multiplicavam. Qual o tamanho dessa trama? O que tornava suas vidas assim tão cruciais? O que você quer dizer com peça-chave? Daniel questionou, sua voz quebrou a tensão do momento. Ele estava claramente tentando apaziguar Clara com seu tom firme, mas a preocupação estava estampada em seu rosto. O advogado suspirou. Seu passado, Clara, está entrelaçado com essa rede. Algumas informações que você não tem em mente são vitais para que tudo se encaixe. Havia outras pessoas envolvidas, e algumas delas não estão mais entre nós. As palavras do homem dúvida aquelas como facas afiadas. Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. A realidade começou a se desdobrar à sua frente. Ela não era apenas uma espectadora. O passado que pensava deixar para trás a alcançava, e isso trazia um peso que ela nunca havia imaginado suportar. Quem são essas pessoas? E o que aconteceu com elas? Clara insistiu, sua voz tremendo. Ela precisava de respostas. O medo não podia mais mantê-la paralisada. O que eu posso afirmar é que tudo está ligado a um segredo muito maior. Algo que as pessoas ao seu redor têm tentado esconder. Se você continuar nesse caminho, estará se arriscando a descobrir o que pode alterar sua vida para sempre. Nesse momento, o advogado se levantou, pegando uma pasta e jogando-a na mesa. Aqui estão os documentos que você precisa. Mas esteja certa de que vai ter que olhar para esses detalhes com coragem. Não será fácil encarar o que está por vir. Com as mãos trêmulas, Clara abriu a pasta. Ao olhar as páginas, seu coração começou a disparar. Havia fotos, nomes e datas que a conectavam a algo que ela sempre soubera, mas nunca teve coragem de encarar. A verdade, mesmo que dolorosa, estava ali, exposta. Ela sentiu o mundo desabar ao seu redor e, ao mesmo tempo, uma nova determinação começava a tomar forma dentro dela. Era hora de desvendar os mistérios que cercavam sua vida. Antes que pudesse protestar, o advogado disse rapidamente, mas eu preciso que você me prometa algo antes de prosseguirmos. Não busque vingança, Clara. A verdade pode ser uma armadilha,
E nem todos que a procuram conseguem lidar com ela. Ela olhou para Daniel, que estava tão atordoado quanto ela. Afinal, estavam prestes a mergulhar em um abismo de verdades que poderiam enredá-los irremediavelmente. Seria mesmo o tempo certo para abrir aquela caixa de Pandora? A pergunta ficou ecoando em sua mente. Qual seria o custo da verdade? Clara fechou a pasta e, com uma determinação iluminada pelo medo, afirmou: estou pronta para descobrir tudo. Não posso viver na sombra dessas mentiras. E ali, diante do advogado, com a pasta da verdade em mãos, Clara percebeu que estava à beira de um novo capítulo em sua vida, mesmo que ele prometesse ser mais turbulento do que jamais poderia imaginar. Só espero que, ao final, eu e Daniel possamos encontrar o caminho de volta, pensou. Mas até lá, o que mais poderia surpreendê-los? A sala estava em silêncio, um silêncio tenso que fazia o coração de Clara pulsar como um tambor. Ela olhou para Daniel, notando a preocupação em seu rosto, e compreendeu que eles estavam atados não apenas por mãos entrelaçadas, mas por um destino que parecia prestes a mudá-los para sempre. A pasta em sua frente era o portal para as revelações que poderiam abalar suas vidas. Vamos dar uma olhada, Daniel sugeriu, seu olhar firme, mas Clara pôde ver um leve tremor em sua mão. Com um aceno de cabeça, ela começou a folhear as páginas, cada folha revelando detalhes que deixavam suas entranhas reviradas. Havia um nome que pulava das páginas: Henrique Ribeiro. Ela se lembrou dele vagamente, do jeito como sua mãe falava sobre ele em sussurros, uma referência encoberta por lágrimas em velhos álbuns de fotos. Havia algo de muito errado com esse homem, murmura Clara, quase para si mesma. O advogado, que parecia ter lido seus pensamentos, inclinou-se para a frente. Ele está no centro da bagunça que envolve a sua família. E, acredite, nem tudo o que você ouviu é verdade. Com cada palavra, Clara sentia seus próprios alicerces balançarem. Era como se suas memórias, histórias que sempre havia considerado incompletas, estivessem finalmente se formando em algo coeso. Era assustador e libertador ao mesmo tempo. Daniel pegou a foto. Olha aqui, Clara. Essa poderia ser você. O queixo de Clara caiu enquanto analisava a imagem de uma mulher que se parecia com ela, mas com uma expressão tão intensa que parecia saltar da página. Ao lado dela, um homem de aparência austera estava vestido em trajes nobres. Clara sentiu algo agitar-se dentro dela, como se uma parte esquecida de si mesma estivesse despertando. Ela é minha antepassada? Questionou, a voz embargada. O advogado confirmou com um gesto de cabeça. As palavras foram como fogo em seu peito. Clara não conseguia distinguir o que era mais impactante: a revelação de que tinha raízes nobres ou o medo do que isso poderia significar para sua vida. Você precisa saber, Clara, o advogado continuou, a linhagem de sua família é coberta de segredos. As intrigas, as traições, elas estão de alguma forma ligadas ao que você agora enfrenta. Não se trata apenas de você. Isso envolve muitos outros. O abalo da descoberta ressoou em seu interior. Você está dizendo que minha vida sempre esteve conectada a tudo isso? Que eu sou parte de um drama que não escolhi? Exatamente. E a única maneira de descobrir a verdade é enfrentando-a de frente. O advogado assentiu, olhando fixamente nos olhos de Clara, como se tentasse atravessar suas defesas. Era uma luta interna feroz. Clara não queria ser apenas uma peça num tabuleiro de xadrez, movida por outras pessoas. Ela desejava ter controle sobre sua vida. Mas como poderia fazer isso se tudo o que conhecia estava tão entrelaçado com mentiras e segredos? Daniel, o que você acha? Devemos investigar mais? O pedido estava no ar, um fio de esperança e receio entrelaçados. Ele passou a mão pelo cabelo, pensativo. Acho que não temos escolha, Clara. Precisamos entender o que se passa. Nem que seja para evitar que a história se repita. Clara sentiu uma onda de alívio. Ao menos estavam juntos nessa jornada, mas o que mais poderia surgir dessa busca? Eles estavam prestes a mergulhar em um mar de memórias obscuras e perigosas, onde até mesmo a verdade poderia se revelar um fardo insuportável. E enquanto suas mãos passaram pelas páginas da pasta, um pensamento a assombrou.
Que outros segredos poderiam estar escondidos ali? Uma ideia perturbadora cruzou sua mente, como saber se estavam prontos para enfrentar o que encontrariam. Nesse momento, o advogado se afastou, pegando mais documentos de uma gaveta. O olhar no rosto dele carregava uma mistura de preocupação e expectativa. Se vocês estão prontos, tenho algo mais a lhes mostrar. É um detalhe que pode mudar tudo. Eu não tenho muito tempo, e o que sei, pode colocar todos em perigo. Clara sentiu que a sala se tornava ainda mais opressiva. As respostas estavam se aproximando, mas e as consequências? O que mais eles precisariam sacrificar para finalmente desvendar os segredos que havia tanto tempo escondidos? E assim, com o coração na garganta, ele entregou uma pasta adicional a ela. O próximo passo estava prestes a ser dado e, com ele, o abraço da verdade iminente. Clara trocou um olhar significativo com Daniel, sabendo que nada voltaria a ser como antes. Uma nova fase estava prestes a começar, e suas vidas nunca mais seriam as mesmas. O escritório do advogado se tornava uma arena de revelações, e Clara se sentia desafiada pela força da verdade que se aproximava. Com a segunda pasta nas mãos, seu coração pulsava como um tambor, e a metáfora da rainha guerreira que sempre admirou começava a fazer sentido em sua vida. Vamos lá, Clara, essa era a mensagem que ecoava em sua mente. Ela organizou os documentos em sua frente. Quando os abriu, percebeu que as informações contidas ali eram uma teia complexa de alianças, traições e segredos familiares. Havia fotos de pessoas que Clara nunca conhecera, mas que sentia uma conexão inexplicável. Os nomes que pulavam das páginas como fantasmas, revelando um passado que sua família parecia ter esquecido ou, pior, ocultado. A cada nova descoberta, o peso de sua herança crescia, e com ele, a urgência em buscar justiça. Clara, o que você está pensando? A pergunta de Daniel, suave mas firme, a trouxe de volta à realidade. Ele estava ao seu lado, seus olhos refletindo preocupação e força. Esse passado não é um fardo, é uma arma. Podemos usá-lo a nosso favor. Ele tinha razão. Cada revelação poderia ser uma peça do quebra-cabeça, formando uma imagem que não apenas daria resposta às suas perguntas, mas poderia também devolvê-la ao controle de sua história. Se vamos fazer isso, precisamos de um plano, Clara declarou, a voz adquirindo firmeza. Determinada, ela começou a anotar possibilidades, destacando nomes, datas e quaisquer conexões que pudessem nos levar à verdade. Mas, no fundo, havia um receio que não a abandonava. E se o preço a ser pago fosse muito alto? Daniel percebeu sua hesitação e, colocando a mão em seu ombro, disse, não estamos sozinhos nessa. E, uma vez que você revelar a verdade, não haverá como voltar atrás. Mas isso é o que você quer, certo? Clara respirou fundo. A resposta estava clara como a luz do dia que filtrava pela janela. Yes, ela queria. Não apenas lutar pelo que estava certo, mas reescrever sua própria história. Um legado de opressão não a definiria. Se as rainhas medievais enfrentaram batalhas em épocas de trevas, ela também poderia fazer o mesmo. Era hora de se erguer como nunca antes. Vamos buscar as testemunhas. Precisamos coletar depoimentos, reunir provas, Clara falou, cada palavra saindo com a força de um golpe decisivo. A batalha estava apenas começando. Precisavam agir enquanto a surpresa ainda fosse a aliada mais poderosa. Porém, quando se preparavam para sair, um som abafado de batidas na porta os interrompeu. A tensão imediatamente se instalou no ar. O advogado olhou para eles, a expressão agora carregada de preocupação. Quem está lá? Ele sussurrou, enquanto se movia cautelosamente em direção à porta. Cuidado! Daniel advertiu, puxando Clara para mais perto dele. O pânico estava à espreita, mas a coragem havia sido semeada em seus corações. O advogado hesitou um instante antes de abrir a porta. Ao fazê-lo, um grupo de homens em trajes executivos adentrou o escritório, suas feições conhecidas e temidas. Clara reconheceu imediatamente um deles, o advogado da empresa que havia enfrentado no tribunal. Os olhos desse homem estavam infundidos com uma fúria que a fez sentir calafrios. Chegamos para encerrar essa conversa, ele disse, seu tom ameaçador.
Vocês acham que podem brincar com coisas que não compreendem? A linhagem de Clara está em jogo e os segredos não devem ser revelados. Clara sentiu o coração disparar. As palavras ecoaram em sua mente. O pânico a espreitava, mas em meio ao medo, uma chama acende dentro dela. Eu não tenho medo de você e do que você representa, balbuciou, o braço de Daniel apertando seu ombro. Tome cuidado com quem você desafia, menina, o homem avisou de maneira fria. A mensagem era clara, sua luta não seria fácil, mas ela não se deixaria abalar. Daniel a segurava firme, um porto seguro em meio à tempestade. Nós vamos lutar, Clara afirmou, determinada a não recuar. A verdade exigia coragem, e mesmo que as sombras tivessem se aglomerado, ela não buscaria refúgio. Os homens trocaram olhares entre si, e o advogado registrou a tensão crescente. Se vocês não se retirarem agora, as consequências podem ser severas, ele prosseguiu, mas a tensão crescia e Clara sabia que não havia como voltar atrás. Podem tentar nos intimidar, mas essa luta é justa. E eu não vou silenciar, Clara gritou, a voz ressoando com o poder de todas as mulheres que vieram antes dela. E, mesmo diante da amedrontadora cena, uma onda de apoio começou a surgir. Daniel levantou a mão. Se querem levar Clara, vão precisar passar por nós primeiro, ele declarou, quase um grito de guerra. O compromisso de estar ao lado dela fez o coração de Clara vibrar. O que antes parecia uma batalha solitária agora tomava a forma de um movimento. O advogado encarou o grupo. Saiam, agora. A luta de Clara não é apenas dela, agora é de muitos, ele ordenou, trazendo uma mudança de atmosfera, uma camaradagem inesperada. E à medida que os homens hesitaram, Clara soube que esse momento havia moldado uma virada irreversível. A verdade estava sendo revelada. A rainha dentro dela despertara, e o peso das mentiras que a cercavam começava a desmoronar. Ao enfrentar o inimigo em um espaço que deveria ser seguro, a determinação dela para descobrir a verdade nunca esteve tão nítida. Enquanto os homens se retiravam, levando as ameaças com eles, Clara sentiu uma onda de alívio. Embora soubesse que a batalha não acabou, ela também sabia que estava agora numa jornada que criou laços inquebráveis. Havia um caminho à frente, ao lado de Daniel e do apoio inesperado do advogado. Estava pronta para enfrentar qualquer tempestade que se aproximasse. Ainda havia muito mais a descobrir, e Clara estava pronta para seguir em frente, desbravando uma nova era em sua vida. A verdade, não importa o preço, era um legado que valia a pena lutar. E assim, as cortinas se levantaram para um novo capítulo apaixonante. Agora, a transformação da história estava em suas mãos. Clara sorriu, sentindo-se mais forte do que nunca, em um caminho de coragem, libertação e verdadeira descoberta. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias emocionantes. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora e faça a diferença para o canal. Comente suas reações e teorias sobre este final incrível. E compartilhe imediatamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não espere nem mais um segundo.